Fala, família Alviverde, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal aí, trazendo mais um corte pra gente estar reagindo junto, né? Dessa vez aí separamos o pessoal da ESPN falando desse pós-jogo, que o Palmeiras consegue essa vitória espetacular aí com o show de Vitor Roque, se isola na liderança, né? Consegue ali abrir uma boa vantagem, além dos 3 pontos, tem também vantagem em questão de critérios ali, né? Do desempate. Então foi uma vitória importantíssima e coloca o Palmeiras muito próximo aí do título brasileiro. Vamos estar reagindo junto aí. No final a gente volta com mais notícias do Verdão, hein? Esse é o sangue no olho que muitas vezes falta para o Flamengo, como faltou ontem contra o São Paulo. Essa vibração do Abel Ferreira é que faltou ontem para o Flamengo dentro de campo e para o Felipe Luiz na coletiva de imprensa com um discurso frouxo, apático e praticamente se entregando no Campeonato Brasileiro. Essa imagem do Abel Ferreira, ela mostra a grande diferença hoje do Palmeiras para o Flamengo. A grande diferença hoje do Palmeiras para o Flamengo é que esse Palmeiras é mais vibrante. Esse Palmeiras é mais intenso dentro e fora do campo. E outra coisa, esse Palmeiras, ele não afrouxa em momento decisivo. Então, por isso é bom o Flamengo acordar. Porque ontem o Felipe Luiz disse, em reta final, a pressão aumenta e os erros aumentam. No Palmeiras do Abel Ferreira, não. Quando a pressão aumenta, os erros diminuem. É um time cascudo e é um time que tem no seu treinador um cara que exige força mental e um time vencedor. Então, a grande diferença do Palmeiras pro Flamengo hoje são grandes elencos e jogam muita bola. Mas é o que esse cara passa pro seu grupo com relação à cabeça. Ele não aceita afrouxar em momento decisivo. Ele cobra até o final. Ele não acoberta jogadorzinho expulso várias vezes e que fica indo pra noite no Rio de Janeiro. Então, o grande diferencial do Palmeiras tá no banco de reservas. E não no talento, porque o Felipe Luiz é muito talentoso. Mas às vezes nessa vibração de um cara que nunca se entrega. Quando ele perdeu de 3-0, ele disse, vai ter noite mágica na próxima semana. E o Felipe Luiz, quando perdeu para o São Paulo, disse que os erros aumentam com a pressão e que está cada dia mais difícil de ser campeão. Não pode. O Felipe Luiz precisa acordar a tempo, porque o título brasileiro já está muito difícil. E com a diferença de postura do Palmeiras para o Flamengo hoje, o da Libertadores vai ficar também. Então é bom o Flamengo acordar, porque o Palmeiras do Abel Ferreira tá com sangue nos olhos e tá voando, sem oscilar. Olha que golaço. Mano, esses gols, mano. Olha o golaço do Tigrinho, pai. Do Vitor Roque, irmão, convocado para a seleção. Olha que golaço, irmão. Só tirou da lama, pai, ó. Dá campo pra ele correr, esquece, irmão. Ai, sei não, hein. Bem no limite, mas dá campo pra ele correr, irmão. Ele é igual... É que ele tá numa fase... Ele tem um aproveitamento muito bom, né? De frente pro gol, né? Mas é isso aí, a hora que, pô, a zaga lá em cima dá o campo pra ele correr, irmão. E esquece, irmão. É que o Yuri Alberto, ele tem ele erra muito mais do que ele acerta, né? O Yuri Alberto, né? Mas é isso aí também, ó. Deu o campo pra ele correr, arrancar, filho, pra pegar é duro, hein, pai? Ó, o Tigrinho, tá na fase, hein, pai? Ah, isso, Klaus. Ah, vamos analisar ali. Ó, o Zé, e aí, mano? Moiou, Klaus? Ele falou, não, a gente vai analisar ali a linha de impedimento e tal, olha lá, ó. Joelhão deu condição, hein? Olha ele de novo! Ele tá brabo hoje, hein? Tá fazendo a diferença. Vitor Roque 2-0, agora já era. Olha o brasão aí, ó. Não deu. Jogos como titular. Aí a gente até não sabe, e provavelmente acho que ele vai ser perguntado sobre isso. Se não porque o Alan não começou como titular, porque o Alan talvez não tenha entrado no intervalo. Porque o último jogo eu entendo. Poupou lá contra o Juventude então, e tal, vindo o jogo contra a LDU, ok. E talvez até por ter sido poupado, muita gente imaginasse que ele fosse começar o jogo. E pela partidaça que fez, né? Mas com o Abel não tem muito isso, né? Eu me lembro já com outros jogadores, no momento que todo mundo achava que o Scarpa ia virar titular absoluto e de repente o Scarpa
esperou um pouco para se tornar o titular absoluto. Nesse caso, acho que hoje a gente já falou muito disso, né? Ele tem várias boas alternativas, então não é que o Sousa ou o Maurício não sejam boas alternativas. É claro que o Alan está jogando, acho que num nível muito alto, e a gente lembra do jogo contra a LDU, porque... Mas aí aquilo, foi o jogo contra a LDU. Também não é que a gente está falando que o Alan fez 6 jogos na sequência e aí chegou... Ele vai, acho que, alternar normalmente, acho que isso vai acontecer. Me parece que quando ele tem o Kelvin pela direita, talvez ele veja menos necessidade de ter o Alan por ali. Acho que vai mudar, né? Inclusive, quando o Alan entra, ele muda, ele segura mais o Piquerez também, que estava fazendo um papel de meia, né? Na hora que o Veiga entra também. Então, eu não sei, eu acho que o Abel ele vai rodar esse elenco, ele precisa rodar esse elenco. E, obviamente, o surgimento de um cara, porque começa o campeonato, ninguém fala, todo mundo fala, bom, tem Felipe Anderson, tem Rafael Veiga, tem os gringos todos, né, os estrangeiros todos contratados, e ninguém olha e fala, tem o Alan, né, tinha o Estevam e tal. E, no fim, o surgimento do Alan é uma novidade. Tanto que o Abel foi pedir o aumento para ele recentemente aí, porque já viu que este cara vai se tornar uma figura constante no time titular, ou se não no time titular, entrando durante o jogo. Eu entendo que o Abel, ele trabalha com o Alan todo dia, né? A gente vê o Alan em momentos muito específicos, são jogos, e é o jogo que você tira as informações, a gente pelo menos. O treinador tem o dia a dia. E não estou dizendo que o Alan esteja com defeitos. É claro que como jovem tem. Como um jogador mais velho pode ter também, não é? Você fica mais velho, você perde os defeitos. Tanto que no futebol brasileiro, se o cara fica mais velho, a gente chama de experiente. Ele pode continuar sem saber jogar bola, mas ele vira experiente. Não é o caso... Eu acho que esse menino, ele tem o Abel no banco. É claro que... Gente, é uma loucura imaginar que o futebol é só isso. Mas ele tem no banco uma possibilidade radical de modificar partidas. E então ele começa com outro formato, que ele entende ser bom também. Começar com uma mudança já radical, ele fez isso num dia que precisava tudo ser radical, que era quinta-feira passada. Ganhar 4-0 da LDU e ganhou. E o menino foi muito bem. Então acho que essa trajetória do Alan, se ele continuar do jeito que ele vem jogando, ele vai ser um dia titular do Palmeiras, como foi o Estevam, como o Hendrick. Esses jogadores todos passaram pelo Abel e foram vendidos e foram titulares e né, isso tudo bem. Agora, por algum motivo ele começa no banco. Assim, uma delas não sei se na cabeça do Abel isso faz diferença, mas se você não tem no banco, se começar com o Alan, alguém que mude o time radicalmente. Embora a mudança contra a LDU veio com o Veiga, veio com o Felipe Anderson, porque dão a essa flecha maravilhosa o passe que não havia no jogo. Então, assim, quando vem... Não é característica de mudar jogo, mas são caras de altíssimo nível. São caras que eles encaixam muito bem com o Alan. Tem isso também. Né? Uma coisa é Sousa e Maurício. A outra, quando você tem Felipe Anderson, Veiga, e o Andrés Pereira, o Alan, você tem posse, passe e uma velocidade com drible desconcertante, ruptura, e um centroavante, que é o Flaco faz isso também. Mas o Vitor Roque é uma potência, que é atacar a defesa contrária, superando marcação nos espaços entre zagueiros, ou lateral e zagueiro. É impressionante o Vitor Roque. E o Palmeiras entende isso. E isso é uma preocupação para o adversário, para o Flamengo na final da Libertadores da América. Porque agora a gente vai medir a evolução e os passos de um e outro. No brasileiro e projetar esse encontro fora. No brasileiro, projetar esse encontro no dia 29. Porque a graça do futebol é essa, né? É isso. Aliás, você falou do Vitor Roque, né? Tem mais um confronto Flamengo e Palmeiras aí, né? Pela artilharia do campeonato agora, né? Além do Caio Jorge estar lá com 17, o Arrascaeta também 17. O Vitor Roque agora entrou como postulante a essa condição, porque chega aos 15 gols e numa fase estupenda, né? Mas isso é irrelevante. Por quê?
Porque o que importa é ser campeão e isso Tudo agrega bem. alguma coisa diversa. Agora, a artilharia do campeonato é irrelevante, então faz o seguinte, Arrascaeta, abre mão dos teus gols aí. Troca do título? Tá bom, não estou falando de troca do título. É simples. Abre mão aí dos teus gols, Arrascaeta. Fala pro Caio Jorge que é irrelevante, pro Arrascaeta. Não, os que é gols são irrelevante. importantes para contribuir, porque contribuem para a campanha da equipe. O cara faz 15 gols no campeonato, o Vitor Roque, e isso é Eu acho que irrelevante. pra ele é muito Hoje ele importante. fez 2, ganhou o clássico. Começou aí, 2 difícil gols do para ele. Vitor Roque. O campeonato que foi exatamente. difícil para ele. Exatamente. O que importa hoje não é tava quem fácil. vai ser. Exatamente. O que importa é ganhar o campeonato. Tudo bem, mas como é que você ganha campeonato, Vitor Birner? Às vezes que o Arthur Agora, porque é aquela piadinha... joga em outra posição também. Aquele meme foi o contato com o Messi que fez o cara voltar desse jeito. A cada jogo parece mais verdadeiro, porque é inacreditável. Hoje ele faz no primeiro tempo uma jogada que... A bola do gol pro Vitor É uma bolaça. Eu acho que como o time tem jogado muito bem, os jogadores só pensam no que eles precisam fazer para o time ganhar o jogo, as coisas fluem naturalmente. Isso eu concordo com você. E aí o cara sabe que talvez seja artilheiro. Ok, tudo bem, mas é importante. Mas eu não acho que tem uma rivalidade direta com a Arrascaeta, assim. Não, Acho que ele quer ser artilheiro. Então, legal. Mas vocês Agora estão você também? chegou a isso. Não tem uma... Foi a pergunta que Não, mas vocês estão também. Ele vai enlouquecer a gente com esse negócio. Ele não quer, mas é. Mas não é. Mas é o seguinte, eu acho que realmente entre os dois pode não ter uma rivalidade. Pode não ter mesmo, não tá nem pensando no Arrascaeta. Mas é legal, o cara pensava, eu posso ser artilheiro do campeonato, legal. Eu não acho que isso vai prejudicar a coletividade, entendeu? Eu acho que não é o cara que está deixando de servir, deixando de jogar coletivamente ou dormir acordando pensando nisso. Só que, obviamente, o Vitor sabe como ele chegou, o que ele teve que ouvir, e tem um carimbo ali de ser campeão artilheiro, que é interessante. E ele também, a todo momento, é a contratação mais cara da história. Então, você começa a se pagar... Não que ele tá pensando nisso, Pedro, mas assim, pode até uma resposta. Tipo, Mas também é gostoso. E também é gostoso uma motivação a mais. Eu estou jogando para ser campeão, estou tentando ser artilheiro. Hoje eu fiz um gol, fiz 2, poderia ser outro. Que bom que foram 2. Não foi um. Eu acho que não tem uma questão ali muito a briga sobre a Arrascaeta. A briga é Flamengo e Palmeiras. Só que o cara... para esse tipo de coisa. A dupla de um lado é Arrascaeta e Pedro, a dupla do outro lado é Flaco e Roque. E acho que acaba conferindo ali um selo, acaba conferindo, sabe, algo interessante, que ele não vai viver por isso, não vai jogar por isso. Mas o Vitor Roque, a maneira como ele chega, a maneira como ele não se firma, volta, era um cara para se lembrar de seleção, demora, bate, volta, demora a se firmar, agora está lembrado de seleção. Na semana que ele é convocado para a seleção, ele faz 2 gols, decide um clássico que demorou ali a ser destravado. É interessante ele ficar com essa coisa do estou ali também na briga. A briga da tabela é polarizada para Flamengo e Palmeiras, a briga da artilharia é polarizada para Flamengo e Palmeiras. Ele representa essa coisa do lado do Palmeiras. É interessante e não vai entrar em campo pensando em fazer 3 gols independente. Um centroavante que não tem a pretensão de ser artilheiro daquele campeonato que ele está participando. Isso é melhor nem contratar. O cara chega e fala, não, artilharia não, esse negócio não é comigo. Então, você já desconfia dele. Eu acho que tem um ponto aí que é fundamental. É a administração do Abel, nesse caso. Claro. O Abel sabe que... Peraí, tá bom. Ele, em determinado momento, nós vimos, a gente comentou no Linha. Eu estava procurando o jogo aqui, eu não lembro. Acho que era um jogo contra o Corinthians. Quando ele vem com os dois e tira o Vitor Roque. É o jogo no intervalo. contra o Corinthians. E o Vitor Roque estava bem. E a gente falou, não devia tirar. Que foi motivo de muitas críticas. Exatamente. A partir deste jogo, desta saída do Roque, ele passou a considerar mesmo, e aí mudou tudo. Porque foi o jogo do Ceará, que os dois entram juntos no finalzinho, e a partir dali muda tudo. Muda tudo, e ele falou, peraí, por que não? Porque é o seguinte, cara, por mais que você pense num formato para o seu time, às vezes é o time que vai te mostrar qual é o melhor formato. É dentro de campo. Isso você ouve de muitos treinadores. Você vai contratar um jogador... Você conhece, analisa, você vai buscar números, você vê 20 partidas, faz scout. No dia a dia, do seu lado no treino, você vai conhecer o cara. Aliás, sobre isso que o Calçade está falando, é importante que certamente foi o dia a dia no treino e não o que a gente via nos jogos. Exatamente. Que fez com que o Abel tomasse a decisão de fazer com que... E eles são uma dupla de ataque, não se discute. Mas se você disser quem é o centroavante desse time, não tem dúvida nenhuma que é o Vitor Roque. E foi certamente o que o Abel viu nos treinos que fez com que ele dissesse, não, o Flaco Lopes, que muitas
muita gente está dizendo que é caneludo, que vai bater bola na canela, ele tem a condição de fazer esse trabalho muitas vezes de meia. Ele tem condição de voltar, de iniciar as jogadas. E é isso que está dando muito certo também, né? Quer dizer, eu acho que na escolha da função dos dois, porque uma coisa é você dizer, beleza, Flaco Lopes e Vitor Roque podem jogar juntos. E isso sempre me pareceu, e eu falava lá atrás, mas o que eu pensava? O Vitor Roque pode jogar aberto pelo lado, porque o Palmeiras jogava numa época num 4-2-3-1. O Vitor Roque pode ser um dos caras que vai jogar aberto, vai cair um pouco mais pro lado, e o Flaco vai ser o centroavante, porque é bola de cabeça, bola aérea e tudo mais. Quando o Abel coloca os dois juntos, ele não coloca desse jeito. Ele nem sequer os coloca como uma dupla ali, jogando na mesma... Não, ele põe o Flaco mais atrás, como um meia, como um cara que chega na área e que serve mais ao Vitor Roque do que o contrário. E, cara, é o que a gente está vendo dar muito certo. Então, acho que isso parte do que o Calçado falou, da observação dos treinos também. Claro, e outra, eles têm uma... Isso eu acho sensacional. Tem gente que acha que jogo eles se gostam, eles se detestam e tal. Isso vai rachar e quebrar um grupo. Ser campeão assim é muito difícil. Tem exceções, que a gente pega a exceção e usa a vida toda. Então, quando você tem um elenco que realmente vira uma família, os caras se gostam, é diferente. Porque na hora dos perrengues está todo mundo junto. Né? Na hora que o barco pode afundar, num clube desarranjado, um transfere o problema para o outro. E não é o caso. Então, no Palmeiras, você tem ali você tem vários tipos no futebol de superioridades de dentro de campo. Você tem a numérica, um setor com mais jogadores que o adversário. Você tem a qualitativa, que é se o Palmeiras fez isso contra a LDU. Reuniu muita gente de um lado esquerdo, para levar virada a bola para o Alan. O que acontece? Ele está em superioridade qualitativa, porque é ele com o marcador e ele é muito melhor. Estava o Coelho marcando ele, que era um cara que tinha jogado 33 minutos na Libertadores toda, em 11 partidas. Ali o Thiago Nunes foi por tudo ou nada e deu nada. E tem a socioafetiva. Isso pode parecer uma bobagem, é uma superioridade. Quando você encontra dois caras que se entendem perfeitamente e você percebe a felicidade do Flaco Roque quando ele consegue dar um passe para o Vitor Roque, e a mesma coisa o Vitor Roque. Você vê que a afinidade é tão grande que já virou Flaco Roque. Flaco Roque, Tamanha afetividade. Flaco Roque. É uma ótima, é uma pessoa só, é uma entidade. Palmeiras pode até jogar com um a mais que Flaco Roque ser uma única pessoa. Mas cara, isso é legal. Isso o treinador percebe. É o seguinte, o papel de um treinador também, em qualquer lugar, é não atrapalhar em muitos casos. E aí o que o Abel está fazendo? Poxa, eu encontrei uma dupla que no dia a dia essa dupla se apresentou para mim. Porque no começo era um ou outro. Entrava um, saía outro. Ou começava com o Vitor Roque, depois entrava o Flaco. Começava com o Flaco, entrava o Vitor Roque. Até o dia que... Isso é legal, um dia. Talvez... podiam fazer umas perguntas assim para o Abel mais legais. Né? Qual foi o dia que deu estalo? Você falou assim, a partir de agora vão ser os dois. Só lembrar que a dupla não... Hoje saiu a confirmação que nenhum dos dois, a dupla já seria desfeita. A Argentina convocou o Flaco, então já é certeza que no jogo contra o Santos fora de casa, no jogo na Vila, sem os dois. Para o jogo Flaco Roque. Contra Angola e Luanda, diferente, né? Argentina, sem os jogadores locais, ou seja, você mexe no local do outro, do vizinho. Dane-se o vizinho. É isso aí, do vizinho é melhor que a sua, né? Vamos dar uma olhadinha no Abel Ferreira em coletiva agora. Família Alviverde, então tá aí, esse foi o vídeo que a gente reagiu junto, né, o pessoal trazendo todas essas análises aí pós-jogo, show do Vitor Roque, né, noite iluminada ali, o Palmeiras consegue ali de fato mais uma boa atuação, consegue sair com os 3 pontos, se isola na liderança do campeonato de quebra, né, afasta bastante o Flamengo ali, que é o vice, e ainda deixa o Santos no Z4, né? Então foi uma noite perfeita aí pro Palmeiras, que, né, vai começar agora essa reta final aí sem oscilar, consegue resultados importantíssimos sem deixar escapar pontos. Isso aí, né, a gente sabe que é muito importante, faltando apenas aí 5 jogos agora, se não me engano. Acredito que, né, 5 jogos agora para frente, então era de suma importância essa vitória aí,
e vamos aguardar, mas o time do Palmeiras tem tudo aí para ser campeão depois desse distanciamento aí pro vice-líder Flamengo, né, que vem oscilando bastante. Então é isso aí, família Alviverde, esse foi o vídeo, né, que a gente trouxe para estar reagindo juntos, espero que vocês tenham curtido, já que ficaram aqui até o final, dá o like aí para dar moral pra gente, também se inscreva no canal e até um próximo vídeo, valeu!